Ele até, Rose, fala sobre essa questão do interior, né? Ele falou que deve ficar por aqui, talvez não faça essas grandes viagens pelo interior, mas ele se mostrou até muito confiante em relação à força da capital. Ele falou em determinado momento, quando a gente perguntou sobre financiamento de campanha, e obviamente ele tem toda uma experiência para falar, né, que espera que a relação voto interior-capital seja de no máximo 40-60, né? Então ele tem essa confiança ali de que realmente o que vai fazer diferença é a capital. Ele não falou, obviamente, que o interior não fará diferença, mas fez esse comparativo, né? Então ele está confiante de que na capital, além dessa memória do interior, que na capital tenhamos essa força maior do voto, né, em relação a essa eleição agora de 2022. Muito bom você puxar esse ponto, porque ele explica de uma maneira muito contundente o muro alto que a Amazonino subiu durante a entrevista em relação às críticas ao governo federal e ao governo Bolsonaro. E isso é um ponto de contradição, que ele também vai ter que saber como resolver, como todos os outros. Assim, de certa maneira, ele escolhe o mesmo caminho que a gente tem visto diariamente aqui, quando a gente entrevista essas figuras políticas que vão disputar voto aqui em Manaus. A gente viu isso quando o Davi, que não vai nem disputar voto, também fez a mesma opção com seu perfil, cada um com seu perfil, né? Mas o próprio governador e o Wilson Lima do não confronto com o presidente Bolsonaro, com não confronto, com a busca de não confronto com o próprio eleitor do presidente Bolsonaro aqui em Manaus. E veja, o próprio Amazonino fala isso durante a entrevista, eu tenho acesso à pesquisa, que é quando ele fala dessa diferença Manaus e interior. E todos eles têm acesso à pesquisa. Então, as pesquisas que estão sendo trazidas, provavelmente, dão a esses políticos alguma dimensão de que esse eleitorado bolsonarista ainda terá uma fidelidade ao presidente Bolsonaro aqui em Manaus. Só posso fazer essa leitura diante da escolha desse muro de 10 metros que todos eles estão subindo. Né? Como diz aí o professor Marcelo Seráfico, subiram no muro de 10 metros, não querem sair dali sob nenhuma hipótese, mas em algumas questões, Rafael, isso é muito complicado. A gente já falou aqui, até um ouvinte ontem relembrou na internet, em relação à Zona Franca de Manaus, por exemplo, não tem esse espaço de cima do muro para ficar, ou você defende ou não defende. Se ficar calado, não está defendendo, está sendo omisso e está apoiando a ofensiva contra este modelo econômico que sustenta esse Estado. Eles vão ter que se explicar a esse respeito, né? Porque os adversários estão de olho e a própria situação, condição, você viu Paulo Guedes, agora depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, não se conteve, novamente veio fazer uma ofensiva contra o Amazonas, dizendo que o Amazonas está contra o país, como você mesmo falou, né? É como se o Amazonas não fizesse parte do país, como se ele realmente exibe a falta total de planejamento de política regional para o país. Ele não vê o país de forma integral, ele vê uma parte apenas e o resto que se dane, né? É praticamente isso. Então, um político que representa o Amazonas, que quer representar o governo do Amazonas e que se cala a esse respeito, por mais que apresente justificativas, há pontos de contradição que são impossíveis de não serem observados.